Então vamos para a aula de hoje. Tá? Eu fiz aqui, então, como eu falei para vocês, eu ia pegar a planta baixa lá do César para fazer. E na aula eu acabei não notando uma coisa, como a gente não tinha aquela medida da janela, eu notei então que essa janela está bem próximo do nosso armário. Então, se ele ficar com a mesma profundidade aqui, ó, tá? Ele daria, então, mais ou menos aqui, ó, dentro da nossa janela, ó. Então, eu optei aqui por fazer uma pequena alteração. Então, eu vou fazer um armário um pouco menos profundo desse lado, tá? E, basicamente, a cabeceira nós vamos fazer nesse formato aqui, certo? E aqui eu também coloquei, então, uma outra chapa aqui, ó, para a gente trabalhar, então, esse canto aqui que a gente tem, tá? Então, a gente vai analisar alguns pontos aqui que a gente pode fazer, enfim, para solucionar alguns problemas que a gente vai ter aqui, principalmente por conta do pé direito, tá? Mas vamos lá. Como início, tá? Então, vou trazer o meu desenho aqui do lado. Como início, qual foi a primeira etapa que eu fui fazer aqui? Então, justamente, vou colocar aqui, ó, 2 metros com o T de trena, né? Tá? Vou clicar nesse ponto e vou trazer aqui, ó, 2.000 milímetros. Isso aqui ó, corresponde olhando de cima, então essa distância aqui ela corresponde aqui à nossa cama. Então, o quanto que a cama vai avançar aqui para frente para a gente ter uma circulação na frente dessas janelas. Outro ponto que eu vou trazer também como referência aqui na trena, tá? Notem que eu sempre vou estar encostando meu mouse aqui na linha, vou clicar nela, puxo para o lado, travo para a esquerda, no eixo verde, e vou digitar aqui 600, que é uma profundidade basicamente normal de uma bancada. Então aqui eu gostaria de uma bancada, então a gente vai colocar essa medida. Além disso, eu vou colocar aqui ó, 700 milímetros, que é quando a cadeira, digamos, estiver mais afastada, ou uma pessoa estiver trabalhando e tem mais uma pessoa aqui querendo circular, a gente vai precisar de uma circulação aqui, tá? E como a gente tem espaço aqui, certo? Então a gente vai conseguir colocar a nossa cama, então, encostada nesse ponto aqui, e aqui eu vou trazer mais, então, 1580, que é uma cama queen. Então, aqui vai ficar uma circulação mais ou menos de 1 metro, tá? Porque eu acho que fica bem interessante aqui para o quarto. E deixa eu só conferir essa circulação aqui, ficou de 1,12 m. Tá? Então, entre a cama e o roupeiro, 1,12 m. Então, a gente tem uma boa circulação na entrada do quarto, para o acesso ao closet. Mesmo se tiver alguém utilizando aqui a mesa de estudos ou trabalho, então a gente tem uma bela de uma circulação em todo o nosso quarto aqui nesse arranjo, tá? Então, nesse lado aqui da direita, certo? A gente tinha optado então em fazer esse painel aqui, ó, tá? Para facilitar o nosso trabalho. O painel aqui vai ter mais ou menos 550, daqui a pouco eu vou colocar ele aqui para vocês verem como eu vou trabalhar com ele. Tá? Eu estou com 2 raciocínios aqui para produção, então tudo aqui é uma questão de testes que a gente vai fazer. Tá? Mas eu optei por esse armário de canto aqui, ó, por mais que a gente vai colocar várias prateleiras aqui, ó, ele não é tão usual, tá? Então a gente vai ter que tomar alguns cuidados com ele, mas é só por questões de facilidade também na montagem desse projeto, tá? Então vamos lá. Primeiro passo eu vou trazer então esse bloco desse canto aqui, ó, que a gente já tem essa medida aqui basicamente, tá? Então eu vou ter aqui a medida desse armário aqui de 1,3 m, e aí depois eu vou... Por que eu vou começar pelo canto? Porque é o mais fácil de a gente começar a nossa execução, tá? Eu vou começar pelo canto e depois eu vou vindo para fora aqui, encostando nas paredes, certo? Aqui eu vou trazer uma outra guia também, ó. Já está aqui, mas eu vou tirar e vou mostrar para vocês. Aqui eu vou trazer uma outra guia, então, de 21 milímetros, tá? Como referência aqui para mim. Esses 21 milímetros aqui justamente vai ser o fechamento aqui do nosso armário que a gente vai utilizar lá na montagem, tá? Então, vou abrir aqui o meu Hello Mod e aí eu vou começar a procurar aqui pelos módulos que tem, então,
de prateleiras, tá? Vou acessar aqui. Seleciono o fabricante e aí vamos começar a nossa execução. Aqui eu também vou colocar uma opção para vocês que vai ser uma opção que eu não vou utilizar o armário de canto, vocês vão ver, tá? Eu não vou utilizar o armário que a gente tem aqui, ó. Este daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Armário de canto com uma porta de abrigo, tá? E armário de canto com duas portas de abrigo. Posso usar ele? Posso. Mas no momento aqui eu não vou usar ele, tá? Eu vou usar um armário normal, tá? Que é esse aqui, ó. Armário com duas portas de abrir e prateleiras. E aí eu vou criar uma peça extra, tá? Uma peça que vai ser um fechamento para esse armário. Então eu vou trazer esse meu armário, ele já está com as configurações então que eu utilizo. Vamos achar ele aqui, tá? Foi lá para o início. Aqui o nosso armário, deixa eu só habilitar os componentes dinâmicos aqui, para eu já ter aqui para a gente fazer as alterações, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é trazer ele aqui da nossa origem e levar lá para o nosso canto, tá? E como esse armário, as portas, elas são viradas para frente e não como elas estão aqui, elas são na lateral direita aqui, eu já vou fazer o processo de rotacionar ele. Então, a ferramenta M de mover, tá? Seleciono o meu armário com a ferramenta M de mover, eu vou passar o meu mouse aqui por cima, vão ter então esses maisinho aqui, eu vou clicar num deles, e vou trazer aqui para o eixo verde, tá? Trouxe para o eixo verde, dei um novo clique, pronto. Ele já está com as portas para frente, que é o que eu quero. Agora, basicamente, eu tenho que levar ele lá para aquele canto, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou vir aqui nessa extremidade aqui, ó, tá? Vou clicar nela. Vou travar no eixo verde, ou seja, botão para a esquerda, e vou levar lá naquele canto. Tá vendo que ele já ficou faceado aqui, ó, tá? Com essa parede aqui, ó, tá? Então a lateral ali do móvel, essa lateral aqui já está faceada com essa parede, certo? Agora eu vou vir aqui nesse ponto aqui, vou clicar nele, vou travar no eixo vermelho, que é para a direita, e vou trazer ele aqui para dentro. Faceei agora com essa parede. Então eu trouxe duas referências aqui, que é essa parede e essa parede daqui, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele 20 milímetros aqui para a gente ter de margem de tolerância, tá? E aí eu vou criar uma guia aqui, ó. Ou eu posso fazer direto, como eu sei a medida, tá? Deixa eu só ver se ele está no chão. Está no chão? Beleza. Como eu sei a medida dele lá, que a largura dele lá, que eu observei no projeto, é 1.300 menos os 20 milímetros, então 1.280 ele vai ter de largura. Ó, ele cresceu para o lado da direita, não tem problema. Tá? O que a gente vai fazer? Pegar a ferramenta M de mover, vai achar aquela extremidade de novo, travar no eixo para a esquerda e clicar na nossa parede. Vou clicar em qualquer ponto de novo, travar para o eixo da esquerda e agora eu vou digitar 20 milímetros, que é o afastamento que eu quero. Eu tive que dar, como a gente teve que alterar a medida do nosso armário, a gente teve que fazer o processo de referência aqui de novo, tá? Só para posicionar ele, certo? Aqui eu vou trazer uma trena, então, com 36 milímetros. Vocês vão entender esses 36 milímetros aqui, que é justamente, então, 18 milímetros da chapa que a gente vai utilizar para fazer esse painel, tá? E mais 18 milímetros atrás para a gente fazer essa fixação desse painel, tá? Ou seja, para a gente fazer aquelas mãos francesas, certo? Então, ó, tô com o meu móvel selecionado, criei essa guia aqui, ó, de 36 milímetros dessa parede para cá. Agora eu venho com o botão DS, escala, vou selecionar esse ponto do meio aqui, ó, tá? E vou levar aqui nessa linha que eu coloquei afastada aqui, ó, na minha trena aqui afastada, de 36 milímetros. Vou levar ele até ali. Pronto. Para eu não precisar ficar calculando a profundidade dessa caixa, ele já me deu aqui, conforme a medida da parede que tem,
ele já me deu aqui a profundidade da caixa, ele já me deu o valor específico conforme as medidas que tem aqui no projeto. Tá? Então isso acaba sendo bem mais fácil. Agora o próximo passo que eu vou fazer é sem puxador, tá? Número de prateleiras, depois a gente vai observar isso aqui. O fundo eu quero ele rebaixado. E eu vou colocar 100 portas também, ó. Aqui com portas eu vou colocar 100 portas. As portas eu vou fazer elas posteriormente, tá? Então tá aqui o nosso armário. Basicamente ele é assim, certo? E aí aqui eu vou trazer uma nova guia de 670, tá? Que é justamente para eu saber a profundidade desse outro armário que vai ter aqui com as portinhas de correr, tá? Então, só para eu ter como referência, porque eu preciso fazer uma lateral de fechamento aqui. A altura desse armário, a gente vai utilizar os 2,700. Então, esse armário vai ter 2,700. Por que 2,700? Porque a gente não tem chapa aqui, ó, de 2,900, que é basicamente o pé direito desse projeto, tá? Então tá aqui o nosso armário, já está colocado, certo? Agora, o próximo passo, eu vou fazer esse tamponamento que vai ter aqui, para depois a gente vir com esse outro armário que vem para cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas peças individuais, ó, nos tamponamentos, e eu vou trazer uma lateral de tamponamento para cá. Eu vou trazer para a esquerda, que é mais fácil de eu posicionar ela aqui. Tá? Tá aqui a nossa peça. O que eu vou fazer? M de mover, e essa peça ela não é nesse sentido, ela vai aqui na frente. Ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso rotacionar ela. Então, rotacionei ela. Agora eu vou procurar aqui meus botões de extremidade. Vou travar para a direita, tá bom? E vou levar aqui no canto do armário, ó, bem aqui no cantinho do armário, como referência. Tá? Ali. Notem que quando eu estava procurando a referência aqui, a gente nem via a peça, porque o eixo estava travado, então ele vai ir passeando aqui conforme eu estou dando as coordenadas para o nosso eixo. Tá? Vou continuar com a M de mover aqui, vou selecionar essa extremidade, vou travar para a esquerda agora e vou levar lá naquela parede. Tá? Ali a nossa peça, certo? Agora, com o botão de escala, tá? Clico no S de escala, vou selecionar esse ponto do meio aqui e vou trazer como referência aqui em cima do móvel. Notem que ele já deu a altura aqui ao lado de 2,700. Ele já entendeu por quê? Porque esse móvel aqui tem 2,700 e como eu usei uma referência aqui em cima dele, ele ficou com a mesma medida. O que eu poderia fazer também, deixa eu só diminuir aqui, ele estava com 2 e alguma coisa, o que eu poderia fazer aqui era digitar 2,700, que ele vai subir na altura do móvel, porque eu sei a medida também. Então tem duas maneiras da gente fazer isso aí. Tá? Eu prefiro fazer com a escala, quando eu estou com as guias posicionadas aqui, eu prefiro fazer tudo com a escala. Mas depois eu venho conferindo essas medidas também, para não dar nenhum problema. Tá? Agora aqui eu vou trazer justamente para esse nosso ponto de encontro aqui, ó. Tá? E notem que ele já deu, ó, 670,1 de largura que vai ter essa lateral aqui. Mas vamos lembrar que aqui está afastado 20 milímetros também, tá? Ó, vai estar afastado. Então notem que eu coloquei ele colado na parede, mas aqui a gente precisa afastar os 20 milímetros também. Eu vou deixar essa largura desse módulo aqui de 670, tá? E vou afastar 20 milímetros. E vocês vão ver que ele vai passar aqui para frente 20 milímetros. Mas eu quero isso, tá? Para dar um acabamento melhor na nossa montagem. Então, basicamente, esse canto aqui, ele está praticamente pronto. Tá? Então, estão aqui as nossas prateleiras. Deixa eu só selecionar aqui. Ó. Eu vou tirar aqui, ó, sem maleiro. E eu vou adicionar uma prateleira extra. Então, para guardar coisas de inverno aqui nesse canto, tá? Ele não é muito usual este canto aqui. Mas para a gente guardar algum edredom de inverno, alguma coisa assim, enfim, travesseiros extra, enfim, roupas que não usa com tanta frequência, enfim, a gente pode utilizar esse canto aqui, que a gente não vai utilizar ele todo dia. Então, são só na troca das estações
que a gente vai fazer acesso a esse canto. Tá? Por isso que esse canto aqui eu falei que ele não é dos melhores. Tá? Mas vamos lá, agora a gente vai trazer o outro armário para cá. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou trazer conforme aquela estrutura de armário. Posso trazer? Posso. Mas eu não vou trazer como estrutura de armário, porque lembra que a gente falou que as estruturas, então, de armários, a montagem delas, os dispositivos de montagem delas, elas acabam não sendo com parafusos. Então, eu vou utilizar esse tipo de estrutura aqui. Ó, tá? Eu não vou usar essas estruturas que tem aqui de porta de correr. Ó. Cadê elas? Aqui, ó. Essas estruturas com porta de correr eu não vou utilizar, tá? Porque ela não tem o dispositivo de montagem, que são os parafusos que a gente quer utilizar, ó. Elas não têm. Então, eu não vou utilizar esse tipo de estrutura. Eu vou utilizar justamente a estrutura de armário comum, tá? Cadê? Que é essa aqui, tá? E ela vai ser de 2 vãos. Deixa eu só conferir se está com parafuso. Dispositivo de montagem, beleza? Parafuso e tal. É isso aí que a gente quer, tá? Então, vou selecionar essa estrutura com 2 vãos. Vou trazer ela para a direita. Simplesmente ela vai para lá. Aí, não tem problema, ó. Viram que ela foi para o lado oposto? Não tem problema. Vamos fazer o giro dela aqui e vamos trazer ela para cá. No primeiro passo, ela está virada, ó. Tá? Ela está virada aqui. O que eu vou fazer? M de mover. Tá? Vou clicar nesse ponto, vou girar ela. Pronto. Já está posicionado. E agora eu vou clicar nessa extremidade aqui, vou travar no eixo para a direita e vou trazer para este canto aqui. Agora eu vou pegar este ponto aqui, vou travar para a esquerda e vou levar até a parede. Notem que esse armário ele vai ficar 2 milímetros afastado e o outro aqui ele vai ficar encostado na nossa parede. E aqui, a altura do nosso móvel, posso alterar por aqui, 2.700. Nosso rodapé fica de 8, nosso fundo vai ser um fundo rebaixado. O maleiro, depois a gente vê a medida do maleiro aqui, esse armário é bem grande, tá? Vou dar um aplicar e tá ali, certo? Conforme a medida que sobrou aqui para nós, ó, tá? Daqui até aqueles 22 milímetros que a gente botou aqui, tá? Essa medida aqui que tem, 22, 23, 28, 23, 2.823, eu vou dividir por 3 vãos, porque eu quero que eles fiquem todos iguais, essas portas aqui, para ficar um pouco mais harmônico. Tá? Se eu quiser, eu posso fazer esse armário vindo um pouco mais para cá, ó. Tá? Deixando uns 80 centímetros aqui dessa janela, vai estar razoável. Aqui a gente vai ficar mais ou menos com uma medida de 88. Então ainda daria para fazer ele 8 centímetros maior, mas eu não quero. Eu quero fazer ele com que as 3 portas aqui vão ficar exatamente iguais. Tá? Então vou trazer com essa de escala aqui, vou trazer nessa interseção aqui, ó, das linhas. Certo? Feito isso, está aqui o nosso armário. Tá? Notem que eu não botei o tamponamento nem nada ainda nele. Tá? Isso aqui é a última coisa que a gente vai fazer. Está aqui o nosso armário. E agora, como a gente sobrou esse espaço aqui, ó, a gente vai colocar um outro módulo de armário aqui na direita. Tá? Só que aqui vem um porém, porque aqui a gente já vai precisar de um tamponamento para chegar a esse outro armário. Porque a gente precisa apoiar as nossas portas de correr aqui. Tá? E aí vocês vão notar algumas coisas aí que a gente vai precisar alterar neste módulo de armário. Tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer é copiar essa lateral. Tá? Essa lateral de tamponamento. Eu vou trazer ela para cá. Neste caso aqui, ela não necessita de ser 20 milímetros maior do que essa. Tá? Então eu vou tirar esses 20 milímetros, eu vou fazer ela com 650. Só botar ela para trás, desculpe. Só botar 20 milímetros para trás. Pronto. Aqui é a nossa lateral. Tá? Beleza? Feito isso, então a gente tem essa lateral. Esse aqui já basicamente está tamponado. A gente ainda vai ajustar esse tamponamento aqui. Tá?
E agora eu vou vir então com mais um módulo para cá. E deixa eu achar aqui um módulo que seja interessante aqui, de 2 portas. Vamos botar, não adianta a gente botar cabideiro aqui, ó, porque a gente não tem profundidade, tá? Então a gente vai ter que trabalhar novamente com prateleiras, tá? Então, armário com 2 portas e prateleiras eu vou trazer aqui para a lateral direita. Tá, foi lá para o outro lado, não tem problema, M de mover, vamos rotacionar ele aqui de novo, aqui, eu coloquei as 2 portas para frente, e agora vamos pegar aquele ponto, gravar no eixo da direita e trazer aqui para a nossa referência, tá? Me parece que está fora do eixo essa parede aqui, só conferir uma coisa. Isso, ó, essa parede está fora do eixo, tá? Eu vou colocar ela no eixo só para ela não dar problema para nós, tá? Estou conferindo esse projeto agora, tá, gente? Então, se tiver algum erro aí durante a execução, faz parte do processo aqui, tá? Pronto, já coloquei essa parede no eixo. Deixa eu ver, ó como está fora, tá? Deixa eu conferir ainda que me parece que tem alguma coisa errada nessa planta. De novo. Tem alguma coisa fora aqui nessa planta, tá? Parece que continua. Vamos ajustar essa planta. Eu vou ajustar aqui mesmo. Vou dar um pause só na gravação. Depois eu volto ajustada a planta, tá, gente? Um detalhe bem importante que a gente tem que ter, por mais que as medidas que a gente for fazer lá no ambiente não feche com o sketch, tá? No sketch a gente tem que deixar elas todas no eixo, tá? Porque isso que tiver de tortura, tá? Quando a gente estiver executando o nosso mobiliário aqui para produção, a gente vai considerar que no local esteja, digamos assim, tudo no esquadro, tá? Para quê? Para a gente fazer os ajustes lá na hora. Então, tudo que tiver de ajuste, a gente faz lá na hora. Se tiver alguma parede torta, a gente faz lá na hora. Então, deixem sempre as paredes aqui no SketchUp, no esquadro, tá? Então, nosso módulo estava aqui na direita, tá? Já ajustei a parede ali. Agora, simplesmente eu vou pegar, então, esse móvel aqui. Peguei a ferramenta S de escala, selecionei o nosso módulo, tá? Peguei a ferramenta S de escala e aí eu vou trazer ele até essa interseção aqui. Porque depois daqui vai vir o tamponamento, tá? Eu vou colocar um tamponamento ali somente para fazer um acabamento nessa peça, tá? Aqui agora, então, o nosso módulo, ele já deu a medida que ele vai ter como largura, tá? Que é o que a gente vai precisar. E como profundidade aqui, ó, o que eu gosto de fazer ainda é deixar pelo menos aqui, ó, uns 30 milímetros da janela aqui que a gente tem. Então, ó, essa de escala. Agora trago até essa linha, tá aqui a nossa profundidade, que vai dar de 390. Eu vou arredondar isso aqui para 390. 3 milímetros a gente leva ainda de folga, tá? De margem. Certo? Está aqui o nosso móvel, vou trazer ele só para trás aqui. E tá aqui, tá? Então a gente tem a caixaria das nossas portas de correr, a gente tem o nosso módulo da direita que vai dar passagem aqui para nossa janela. E agora a gente vai fazer alguns tamponamentos aqui. Esse tamponamento aqui, como tem esse módulo aqui na frente, eu não preciso fazer ele indo até o fundo. Então já com o botão de escala aqui, ó, eu posso, ou com a trena, a gente pode medir aqui, ó, mais ou menos, tem 390. Eu vou fazer mais ou menos esse tampão aqui, ó, passando 280 mais 90
370. Eu vou fazer essa lateral de tamponamento aqui com uma largura, então, de 370. Tá? Vou trazer ele para frente. Então, eu tenho que trazer 370 para frente. Aliás, trago para cá e trago mais 70 milímetros. Isso aí. Aqui o nosso tamponamento, então não há necessidade de a gente fazer ele até o fundo. Posso até fazer menos aqui, não tem problema. Tá? Então quem quiser fazer ele aqui passando uns 20 milímetros aqui, 30 milímetros, está ótimo, tá? Economiza enxada. Eu prefiro fazer ele um pouquinho mais largo, só para a gente ter, digamos, um apoio melhor para essa caixaria. E agora eu vou trazer esse tamponamento aqui, então, para esse outro lado. Vou alinhar ele aqui com a porta e esse tamponamento aqui eu vou fazer ele de 70 milímetros. Não tem necessidade da gente fazer ele maior. Eu vou trazer novamente o modelo para cá, tudo sempre travando nos eixos. E tá ali, ó. Então tá aqui o nosso módulo, tá? Depois eu vou ajustar as partes internas, mas primeiro agora eu vou fazer toda a parte de tamponamento. Esse módulo aqui, tá? Eu não vou querer ele com rodapé. Então eu vou colocar sem rodapé e vou dar um aplicado. Ele foi até lá embaixo. Tá? Vocês vão entender o porquê sem rodapé. Então eu vou dar um S de escala e vou trazer ele até esta base aqui, ó, do nosso módulo. Tá? E notem que ele vai ficar voando agora. Tá? Mas calma, a gente já vai colocar o rodapé nele. Tá? Vou voltar com essa nossa lateral de tamponamento aqui. Eu vou copiar ele. Tá? Então, mover, cliquei no Ctrl, travei no eixo da direita. E aí, vou trazer ela aqui para o lado. Vou girar ela e deixar ela na horizontal. Vou colocar aqui que ela vai ter 140 milímetros. Tá? Vou pegar o S de escala agora aqui na nossa ferramenta, S de escala. E vou trazer aqui para essa parte interna, ó, nessa lateral de tamponamento aqui. E desse lado, vamos achar aqui onde está. Olha lá, ó. Cliquei nesse ponto aqui e vou trazer para dentro dessa lateral de tamponamento. O que é essa peça aqui que a gente acabou de copiar e refazer? Essa peça justamente é o tamponamento superior das nossas portas de correr, né? Tá? Justamente esse tamponamento aqui. Vou ter que aumentar esses laterais depois. Tá? Então é esse tamponamento aqui, ó. E o tamponamento da nossa base. Lá embaixo, ó. Onde a porta vai ficar apoiada. Tá? Então é esses dois tamponamentos aqui. Tá? Além disso, a gente vai precisar de uma peça lá para trás, para dar suporte para o nosso rodapé. Tá? Então a gente vai ter uma peça lá atrás e uma peça aqui na frente, certo? Então está aqui o nosso modelo, ok? Essas laterais aqui, ó, eu vou subir ela 18 milímetros, tá? Subi essa lateral 18 milímetros, então ela ficou com 2.718. Essa daqui eu vou subir também para a gente fazer um tamponamento superior aqui em todos eles para dar um acabamento melhor. Tá? Então aqui também. Notem que conforme a gente vai modelando aqui, eu vou observando alguns aspectos construtivos, inclusive vou alterando o processo construtivo de fabricação aqui, para eu ver o que fica melhor aqui para esse projeto. Tá? A gente está fazendo agora, não fiz análise desse projeto. Então está aqui o nosso canto, tá? Tá aqui ele. Agora a gente vai trazer o rodapé aqui para baixo. Tá? Eu até vou ocultar aqui nossa planta aqui, tá? Só para vocês verem o rodapé aqui para ele sendo colocado. Tá? Então tá aqui, ó. Eu vou trazer essa peça aqui, ó, quase encostada aqui, ó. Tá aqui, vou levar ela para trás e eu vou deixar ela com 30 milímetros para trás. Isso. O nosso rodapé ele vai pegar desde aqui até aqui atrás, tá bom? Essa daqui eu vou trazer ela 18 milímetros
milímetros para dentro, no eixo verde aqui, 18 milímetros, tá? Porque vocês vão entender um negócio. Vamos lá. Continuando aqui. E agora, eu vou copiar novamente essa lateral de tamponamento, aqui para o lado. Eu vou girar ela. E eu vou trazer essa lateral de tamponamento neste ponto aqui. Tá? Isso aqui vai ser já a frente do nosso roupeiro, tá? Do pé do nosso roupeiro. Vou pegar o botão S de escala e só vou colocar aqui na medida que é os 80 milímetros. Essa emenda que vai ter aqui, ela não vai aparecer, porque o trilho vai estar aqui em cima, cobrindo essa parte. Tá? Agora falta a gente só colocar o nosso rodapé. Tá? Então, vamos colocar o nosso rodapé aqui. Vamos procurar o rodapé. Achei o rodapé. Vou colocar ele aqui na frente. Vamos lá. Tá lá. Nota que ele foi para o outro lado e está virado. Não tem problema. Nós vamos ajustar esse rodapé. M de mover. Vou rotacionar ele. Tá? Rotacionei ele. Vou trazer ele aqui para dentro do meu móvel. Eu quero trazer ele para esse ponto aqui, ó, esse encaixe ali. Ó. Às vezes é difícil da gente chegar nesses pontos aqui. Ó, vou trazer ele para cá, certo? E agora, olhando aqui por trás do nosso móvel, eu vou travar ele para cima e vou trazer até esse ponto de referência. Então ele já está embaixo dessas duas travessas que foram colocadas. Agora, com o botão de escala, eu vou colocar ele no tamanho, porque ele é 80 menos 18, né? Que a gente tem essas duas travessas que vão dar o suporte para o nosso móvel. Agora, com o botão de escala, novamente, eu vou levar ele até a outra ponta. E com o botão de escala, eu trago para esse outro ponto. E vamos corrigir só aqui na frente. Tudo com a escala e eu vou achando os pontos aqui. Então, ó, o nosso pé já está todo ele embaixo, somente posicionando aqui com a escala, todo ele embaixo do nosso mobiliário. Tá? A gente está pronto aqui com o nosso pé. Tá? Então, toda a base, todo o tamponamento desse mobiliário aqui já está pronto. Agora a gente vai fazer o outro tamponamento superior desse outro móvel aqui, para eles ficarem todos com o mesmo padrão. Tá? Vou trazer para cá. S de escala, sempre movendo com o Ctrl, dando um clique no Ctrl para a gente copiar essa peça. Tá? Vou diminuir essa escala. E aqui eu vou deixar ele com a largura de 70 milímetros. Vai ficar igual ao outro. Tá? Selecionei aqui e vou trazer, movimentar ele só para ele encaixar. Então, ó, olhando de frente, olhem como vai ficar esse mobiliário. Tá? Esse aqui eu vou deixar com duas portinhas assim. Eu acho que vai dar um acesso bom aqui. Eles vão ficar com um bom tamanho. E aqui a gente vai ter, então, duas portas de correr e aqui duas portas de abrir também. Tá? Deixa eu ver a largura dessa porta aqui. 61. Eu acho interessante até a gente fazer somente uma porta aqui. Uma porta bem grande, de certa forma. Mas como é de dobradiça, então ela não vai ter tanto problema. Tá? A gente coloca aqui pela altura, possivelmente vai dar 5 dobradiças aqui para a gente colocar. Tá? Mas eu vou fazer uma porta só, abrindo para esse lado aqui. Tá? Vamos colocar agora a parte interna desse mobiliário. Eu vou colocar aqui mais uma prateleira e desse lado aqui eu vou colocar um gavetão. Por que eu vou colocar desse lado? Só para a gente ter um espaço mais aberto aqui para a gente colocar cabideiros. Tá? Então aqui em cima fica cabideiros. Aqui embaixo a gente vai colocar uma prateleira e mais um cabideiro aqui embaixo. E desse lado aqui a gente vai colocar os gavetões. Tá? Então, para a gente colocar as gavetas embutidas no nosso mobiliário, aqui ó, gavetas iguais embutidas. Cliquei nela. Agora ela vai estar lá no meio, tá? Aqui na nossa origem. Eu vou trazer esse gaveteiro lá para dentro do nosso móvel. Aqui, ó. Tá? Peguei essa extremidade aqui, vou trazer.
e para cá. Tá? Já está aqui o nosso gaveteiro. Eu vou querer ele com uma altura de 80 mais 80, dá 88. Vou deixar ele com 800. Vamos ver quanto que vai dar aqui para esse cabideiro. Eu acho que esse cabideiro está bem grande. 1,20, como é um quarto de casal aqui, então eu vou deixar aqui basicamente com 820 a altura desse gaveteiro. Tá? Ajustado, a única coisa que eu vou alterar aqui, eu vou colocar 50 milímetros dos nossos sarrafos, vou clicar. O fundo das gavetas aqui, ele é laterais rasgadas. Tá? E agora eu vou dar um S de escala, vou pegar esse ponto lá atrás, que está escondido, ele nem aparece, só quando eu passo o mouse aí ele fica vermelho. Vou clicar nele e vou levar até o fundo do nosso módulo. Pronto, já está aqui então os nossos gavetões, tá? As nossas gavetas aqui. E aqui a gente tem então um espaço para cabideiro, tá? E aqui eu vou fazer mais um cabideiro e mais um aqui embaixo. Isso tudo é critério do cliente, como que vai ser então o interior, tá? Como eu não conversei com o César, eu não sei quais que são as definições dele, eu estou fazendo aqui conforme o que eu acho que seria interessante, tá? Então vou trazer mais uma prateleira para cá, para colocar, ou se quiser colocar um calceiro aqui, também faz jus, tá? Também interessante. Mas aí fica a critério de vocês. Eu só vou trazer aqui uma prateleira. Tá? Conjunto de prateleira. Vou pegar algumas gavetas aqui, vou colocar do lado delas, do lado da esquerda. Tá? Vou movimentar essas minhas prateleiras, então, aqui para esse canto. S de escala, vou pegar esse ponto aqui, ó, vou levar lá no fundo do móvel. Esse ponto aqui, vou levar lá no fundo do móvel. E agora eu vou colocar aqui. Aqui, ó, se quiser, eu vou deixar com tampo e sem base, para ficar na mesma altura aqui, certo? Então, ó, a gente ficou aqui com o nosso gaveteiro e aqui embaixo, então, a gente pode utilizar como um calceiro, como alguma outra coisa. O ideal até essa aqui, ó, aqui ficou com 82, o ideal aqui é que essa prateleira aqui, ela suba um pouco, para 180. A gente vai ter 1 metro aqui para baixo e 1 metro aqui para cima, que é a altura ideal para 2 cabideiros, 2 varões de cabide. Então, eu posso botar um cabideiro aqui, ou um calceiro, 1 metro, e aqui também um cabideiro, a gente pode colocar. Então, estaria feita assim a distribuição desse mobiliário. Aqui eu não vou mexer nessas prateleiras. Por que não foi feito nenhum tipo de prateleira nesse mobiliário aqui? Porque, gente, a gente tem prateleira aqui na direita e tem prateleira aqui, ou seja, dá para guardar bastante roupa dobrada neste lado aqui, roupa e talvez vestidos e cabide aqui, malas aqui em cima, tá? Então a gente tem um armário aqui com bastante espaço. Isso eu vou trazer de volta aqui as nossas paredes, e tá aqui, ó. Então a gente já tamponou aquele ali, a gente vai tamponar depois esse outro aqui, tá? E ainda fazer o nosso rodateto. Vamos lá. Agora a gente tem a nossa parte da cabeceira aqui para a gente fazer. Ah, faltou a porta desse aqui, né? Vamos trazer a porta aqui, ó. Essa portinha vai aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vamos achar as portas aqui, ó. Portas avulsas individuais. Vou trazer ele aqui do lado da direita. Olha lá a nossa porta. Termino de mover. Não se preocupe que ela está deformada aqui, mas é questão do software só. Tá? Vou trazer ela para cá, vamos aumentar essa porta. Isto. Deixa eu só ver como é que tá a apuração dela. Isso aí. E agora, ó, sempre com o M de mover, eu vou trazer ela aqui pro cantinho. Para esse canto. Tá? S de escala. Volto a fazer esses ajustes aqui. Eu acho que essa porta aqui, ela tá
Não, tá certo. Sem puxador, tá? Desalça, eu não quero puxador. O puxador aqui vocês definem, então, conforme vocês querem. Largura, folga na base, eu não vou deixar. Folga na lateral, eu vou deixar 3. Folga no topo, eu deixo 3. Tá? Por que não na base? Porque lá embaixo a gente usa como suporte, então não há necessidade da gente colocar essa na base. Tá? Como está sem puxador aqui, indifere se ela porta por direita ou esquerda, porque a gente pode girar na hora da montagem. Tá? Dobradiça aqui, ele não tem aquela especificação da dobradiça aqui, que é a... me fugiu o nome agora, que é para quando a gente tem canto fechado. Tá? Então, aqui eu vou deixar como baixa, mas a gente precisa avisar a fábrica para mandar as outras dobradiças, que é para canto fechado, foi o mesmo utilizado lá na delegacia. E tá aqui, já tá com a porta aqui também, com os 3 milímetros afastados. Tá? E vamos trazer também aqui, ó, essa aqui as portas só estão ocultas, tá? Vou colocar como não, vamos ver, tá lá nossas portas. E aqui eu vou trazer então 2 portas de correr também, tá? Já vamos procurar elas aqui, ó, porta de correr, 2 portas de correr, eu quero apoiadas, tá? É o sistema do trilho que a gente vai estar utilizando. Então adicionei as portas aqui, agora só vou movimentar elas para dentro do nosso modelo. Então vou pegar essa extremidade aqui, vou levar para esse cantinho aqui, ó. Vou dar um S de escala, vou trazer para esse outro canto, S de escala continua ativo, trazer para cá, e tá aqui as nossas portas. Aí a gente tem, ó, transpasse da porta, se a gente quer ambas em MDF, ou a direita só em MDF e a outra a gente fazer um pedido, tá? Eu vou deixar ambas aqui em MDF. Aqui a gente tem que cuidar conforme o nosso fabricante vai dar o desconto na altura das nossas portas, por conta dos trilhos e dos sistemas de correr. Tá? Mas tá aqui, ó. Só com o botão de escala, não precisei calcular nada das portas, ele já me deu automaticamente aí as nossas dimensões. Eu quero que o puxador seja só de um lado, não quero o puxador dos dois lados, é um acabamento melhor. Tá? E tá feito. Então, desse lado aqui, basicamente está pronto. Tá? Agora a gente vai começar a fazer esse outro lado. Se for nicho, se não for nicho, enfim, aqui vai depender do critério do César. Tá? Então o que a gente vai fazer? Ó? Vou pegar esse painel que já está colocado aqui e vou copiar ele para cá. Ó, M de mover, copiar, e vou trazer ele até o canto dessa porta aqui. A gente vai começar o nosso painel desde essa porta. Eu gosto da altura dos painéis de 1,10 m. Quem acha alto, aí pode fazer mais baixo. Tá? Largura desses painéis, se for amadeirado, largura máxima 1.800. Tá? Se for amadeirado, certo? Se for textura normal, a gente pode usar ele deitado 2.700, tá? Então, o amadeirado a gente vai dar prioridade para seguir com o veio em pé, e a textura a gente tem mais aproveitamento da nossa chapa, tá? Então, trouxe ele para cá, trazer rente à porta. Eu vou considerar aqui como um amadeirado só, como quesito, tá? E aí, ó, eu vou mostrar agora um detalhe justamente do amadeirado, como que a gente faz aqui. Tá? Eu vou ter que trabalhar com 2 painéis aqui, ó. Certo? E agora eu vou ver essa diferença de medida que vai dar daqui até aqui para a gente fazer os nossos 2 painéis simétricos. Tá? Então, esse painel aqui, ó, deu um transpasse aqui de 880 dividido por 2, 440, largura. Então, dá 1.800 menos 440. A largura dos nossos painéis vai ter 1.360. E eu posso fazer aqui, ó, selecionar os 2 painéis e digitar aqui, ó, 1.360. Como que eu seleciono esses 2 painéis juntos?
Eu clico num, seguro o Ctrl, ele vai dar um maisinho ali no mouse e clico nesse outro painel. Então eu estou com esses dois painéis selecionados. Tá? Só vou mover ele aqui para encaixar. Pronto. Aqui, ó, as duas peças dos nossos painéis. Tá? O painel já está encostado aqui. Aqui depois eu vou botar uma guia para acabamento. Tá? E agora a gente vai fazer então aqui essas tiras aqui que a gente tem no nosso painel. Tá? Vamos lá. Essas tiras aqui eu vou usar de fundo, 6 milímetros, que eu acho que fica mais bonito. Quer usar mais largo, é a critério de vocês. Deixa eu achar aqui o fundo. Fundo avulso. Ó, vou selecionar meu painel, clicar no fundo, levar lá para a direita. Aqui o nosso fundo, M de mover. Cruzinha, selecionei ali. Vou pegar esse canto aqui, ó. E vou levar lá para esse outro lado. Tá? A altura, então, eu vou pegar o escala e vou levar em cima do nosso painel. E a largura dele, então, 70 milímetros. Tá? Então tá aqui, ó, nosso ripadinho. Tá? M de mover, clico com o Ctrl, travo no eixo da esquerda, levo até ali, e agora eu vou dividir ele aqui, vamos ver por 5. Então, eu vou fazer 5 cópias desse. Esse processo de copiar aqui dentro do Hello Mob é mais travado. Não gostei, tá? Agora, ó, vocês notem que a nossa emenda aqui, ó, eu acho que ficou bom essa divisão aqui, tá? Ela vai dar bom aqui justamente para a gente trabalhar com esse campo. Gostei. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Só que, ó, a emenda da chapa vai aparecer, eu não quero isso. Então, o que que dá para a gente fazer aqui, ó? Vou selecionar essa chapa, S de escala, e vou trazer até o ponto médio daqui, ó, de 1 metro. S de escala, seleciono espaço e seleciono essa outra chapa, S de escala, e vou trazer essa outra chapa passando para cá. Tá? Então, eu vou ter uma chapa maior e uma chapa menor. Tanto faz se essa estiver para cá e essa estiver para lá, tanto faz. Eu só vou deixar a emenda escondida aqui atrás. Tá? É só para a gente conseguir tampar essa nossa emenda das chapas aqui. Tá? Então, tá aqui. Ó. Agora, tá? Eu vou querer ainda colocar mais um acabamento aqui em cima. Tá? Mas é a critério meu. Tá? Se quiser deixar assim, também vai funcionar e vai ficar bem legal. Certo? Então, mas quiser fazer, pode fazer. Depois eu vou mostrar esse acabamento, porque eu acho que ele vai dar um aspecto melhor aqui nesse encontro das chapas. Tá? Desse tamponamento que vai aqui em cima. Tá? Então, isso a gente vai ter que observar também. Além disso, aqui atrás a gente precisa colocar mais uma peça de 18 milímetros, tá? Para fazer esse acabamento. Ó, vamos trazer isso aqui para cá. Vou selecionar todas essas peças aqui, ó. Não tá os 18 milímetros que a gente quer. Ó, termino de mover, vou trazer daqui, travar no eixo da direita e trazer até a nossa linha. Pronto, agora tá certo. Tá? Vai ficar um pouquinho passando a porta aqui, não tem problema, ele vai ficar com um acabamento bacana. Então vai ficar bom assim. Tá? Aqui, quem quiser fazer, a gente precisa trazer mais uma peça de 18 milímetros para fechar tanto aqui nessa esquerda quanto aqui por trás. Tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Ao invés de eu utilizar aqui, ó, por trás do painel, eu vou fazer um acabamento um pouco diferente. Tá? Eu vou utilizar essa mesma lateral aqui, ó, de mover, trazer ela para cá, vou trocar no eixo, vou trazer aqui como referência minha parede, este ponto aqui, vou colocar que eu quero ela dupla, tá?
ele de mover e vou trazer ela aqui para cima do nosso fundo. Aqui para cima. Isso aí, S de escala, e vou trazer ela até aqui. Tá? Deu 2,72 m, então dá o tamanho da chapa. E aqui eu vou trazer então com 50 mm. Tá? Ela vai ficar um aspecto bem bacana aqui em cima. Ó, olha como é que ela vai ficar. Ela vai passar um pouquinho ali para cima, mas vai dar um aspecto bem bacana. Justamente para o encontro dessa próxima chapa que vai vir aqui, ó. Então essa outra chapa, que é daqueles nichos que a gente vai fazer ali, N de mover, clico no Ctrl, travo no eixo vertical e trago aqui para cima. Agora S de escala, trazer isso aqui para cá, S de escala, vou levar ele aqui em cima. Tá? Agora essa peça aqui eu vou levar até o teto. E depois aqui a gente vai trabalhar com fechamentos. Tá? Então, ó, vai ficar até o teto. Tá? E essas peças aqui a gente vai fazer algumas usinagens aí, vai precisar de usinagem, se for CNC, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai mandar para fazer o buraco nessa peça aqui, ó, tá? Como está aqui no projeto, certo? E aí aqui a gente vai trazer só um nicho por trás dele, tá? Então eu vou lá, cadê o módulo do nicho? Aqui, ó, um nicho. Eu fui lá para o início, vou trazer ele ó, ele de mover. Pego esse ponto de referência, vou levar para cá. Agora eu vou ver quanto que ele passou aqui, ó. 95. 95 vou deixar ele com mais 5 milímetros ainda de folga, vai ficar 100. Essa peça aqui ela tem 60, então o nosso nicho aqui vai ter a largura de 400, deixa eu ver, 60, 500, 600, largura, profundidade, altura, largura 400, tá certo? Isso. Então eu vou deixar 100 aqui, tá? Vou mover ele para baixo. Vou mover ele 200 para baixo agora, no eixo vertical, S de escala. Ó, não estou enxergando os pontos aqui e vou levar lá para baixo. Agora eu vou mover ele 100 para cima e vou trazer ele aqui para frente só para vocês verem como que ele está ficando. Então tá aqui o nosso nicho. Ó, lá o nosso nicho. Certo? Depois a gente pode colocar as prateleiras aqui conforme conjunto de prateleiras, certo? Então tá aqui o nosso nicho, perfeito? Aqui a gente precisa colocar agora um acabamento, ou engrossar essa parte aqui, ó. Então vou copiar essa mesma lateral de tamponamento aqui. Aqui eu vou deixar a largura com 70, o mínimo possível. Tanto desse lado, como do outro lado. Tá? E aí, aqui desse lado, eu vou copiar essa lateral aqui também. Pra cá. E vou posicionar ela justamente como que ela vai ser na montagem. Tá? Então, ó, vou posicionar ela encostada aqui no nosso módulo. Então olha como é que ela vai ficar na montagem, ela vai ficar desse jeito. Tá? Para a gente conseguir encostar isso aqui, ó, entrar certinho nessas modulações que estão ali. Tá? Então, basicamente ele vai ser montado neste formato aqui. A gente pode dar uma profundidade aqui maior desse nicho. Eu não gosto de tanto nesse nicho aqui, ó. No máximo eu usaria uns 320 de profundidade. Tá? E tá ali, ó. Certo? Tá tudo encaixado. Ok? Agora a gente precisa vir com os nossos rodapés. Peraí que eu não copiei aqui uma peça. Eu copiei, ela saiu. Vamos trazer de volta. Eu copiei e saiu essa peça aqui de cima. Não era pra ter saído.
Aqui a gente falta um outro acabamento do tamponamento, então vamos copiar ele aqui. Peraí, faltou aqui desse lado aqui também. Faltou aqui, ó. Largura 70. Onde está aqui? Vamos deixar aí. Tampamos todos os buracos. Aqui. Fechou. É isso. Aqui só faltam as prateleiras. E agora vamos só fazer o tamponamento aqui. Copiei essa peça aqui de cima. Vou virar. Vou trazer então este ponto para cá. S de escala. Largura 70 milímetros. Vamos ver. Está aqui. Está aqui o nosso mobiliário. Tá? Falta ainda a gente colocar os acabamentos aqui debaixo do nosso rodapé, tá? Para esconder alguns buracos que a gente tem aqui. Mas, de certa forma, que esses detalhes aqui eles são pequenos, tá? E o roda-teto aqui, aí fica a critério de vocês, conforme nos outros vídeos que eu falei. Mas aqui a gente vai ter um roda-teto bem grandinho. Eu até vou fazer ele aqui, esse roda-teto, tá? Só para vocês verem. Ó, vou pegar essa peça. Eu vou deixar ele aqui, ó, 20 milímetros para dentro. Essa escala. Esse aqui eu vou passar para cá. Depois os suportes isso aí, essa parte construtiva, eu vou deixar tudo com vocês, tá? Aqui. Vamos ver essa peça. Aqui agora é só um jogo de quebra-cabeça, tá? Só pra gente ir posicionando. Vou posicionar esse aqui também 20 milímetros para trás dessa face aqui, ó, 20. S de escala. Tá ali. Esse aqui, ó, eu não vou deixar ele passando tanto, só passando um pouquinho. M de mover, vou pegar de novo esse aqui. Copiar para cá. Esse aqui eu vou copiar para este canto aqui. 20 milímetros. S de escala. Esse aqui também. S de escala. E tá pronto o nosso roda-teto. É um roda-teto bem grande, porque o pé direito dele também é grande nesse projeto aqui, tá? Eu só vou dar um section aqui. Só para vocês conseguirem observar um pouco mais do nosso projeto. Está aqui o quarto, então, do César, praticamente pronto para produção, faltando só alguns detalhes, então, de peças de acabamento aqui e para montagem desse outro nicho, tá? Mas, de certa forma aqui, é o projeto dele e a gente consegue aí depois, inclusive, ver o orçamento, tá? Deixa eu só... Certo, gente? Então, o processo que eu fiz aqui na hora, então não teve estudo para fazer esse projeto, tá? A gente foi fazendo, então, conforme foram apresentando os erros aqui, enfim, a gente vai ir observando. Depois aqui é só colocar as cores para ver o que a gente vai querer de cor nesse projeto, mas, de certa forma, está aí o projeto pronto, tá bom? Um bom trabalho aí.